Iniciando a gravação da segunda entrega da macrotarefa de orientação a objeto, eu sou o Jonathan Salles E eu sou o Arthur Mendes Borges. e hoje a gente vai mostrar um pouco sobre as alterações que a gente fez no decorrer da semana. A primeira entrega a gente mostrou um pouco da página index, mas ela ainda não tinha muitas funcionalidades, era mais a parte estética. Eu vou começar com vocês, primeiramente, mostrando como está o site em si. É assim que está a configuração do site atualmente. Aqui é basicamente o que a gente tinha mostrado antes, a gente deu uma implementada na Navbar, agora a gente colocou âncoras também para mostrar as outras partes que a gente quer que tenha na página inicial. Aqui no sobre a gente fala um pouco sobre a proposta do site, a proposta do projeto, da divisão de módulos para melhorar o aprendizado em linguagem C. E aqui a gente tem uma parte de créditos que a gente ainda não escreveu nossa descrição, mas como a gente estava focando na entrega do projeto, a gente vai deixar isso mais por último para, enfim, aperfeiçoamento do site, enfim, priorizar os detalhes mais para frente. Mas aqui a gente colocou então a aba de créditos, que tem eu e o Arthur aqui, tem o sobre, que é, como eu falei, as propostas do projeto, e no home. Vou mostrar um pouco para vocês do como é que tá o HTML. O HTML ele teve poucas mudanças. No mais, falando bem rapidinho aqui, eu criei várias sections, né, para poder dividir a página em várias seções. Coloquei o ID para poder puxar a âncora de cada parte. Aqui tem um pouco do código do que eu já mostrei lá na página, então a partição dos módulos. Aqui o texto falando sobre o projeto. E aqui embaixo da mesma forma como eu falei dos módulos, a gente vai ter a seção dos créditos, que eu também mostrei para vocês. Então, aqui tem a parte do ID, que puxa para os créditos para ter o ancoramento. Aqui a gente tem as nossas fotos que eu puxei do GitHub, enfim. Basicamente é isso que a gente tem da parte do index. E agora eu vou um pouco para o login e para as funcionalidades dele. Aqui a gente tem a parte de login, como a gente já mostrou anteriormente, e o cadastro. O cadastro, eu posso criar uma conta aleatória aqui. Eu vou colocar o meu nome como. Eita. Eu vou colocar meu nome como John. O e-mail vai ser john@gmail.com. E a minha senha vai ser 123, por exemplo. Aí eu faço um cadastro aqui. Vai aparecer a mensagem de. Aqui. Cadastro realizado com sucesso. Faço login abaixo. Ele já redireciona para a página de login. Tá. Antes de eu fazer login e mostrar a outra parte do projeto, eu vou falar um pouco sobre a application, né? Como a nossa disciplina é orientada a objetos, a gente usou orientação a objetos para fazer essa application aqui. Aqui a gente tem uma classe, aqui a gente tem o construtor da classe que tem as páginas. Além disso, a gente tem aqui a parte de renderização, que esse render a gente vai puxar mais lá na frente para o sistema de rotas, que o Arthur já vai explicar rapidinho. Aqui a gente tem o index. Esse helper aqui, ele vinha por default no BMVC, eu acabei esquecendo de apagar. Aqui tem o handle cadastro, que é para puxar as informações de cadastro. Então, o nome ele vai ser o resposta do formulário, que vai receber nome, e-mail, enfim. Aqui é o mensagem de erro caso o usuário não tenha colocado tudo. Aqui, se o e-mail já foi cadastrado antes, aí ele puxa no banco de dados para ver se já tem um e-mail igual. Enfim, aqui tem a parte também do hash de senha, que já já o Arthur vai mostrar para você na parte do banco de dados, que ela está completamente hashada para poder proteger o usuário. Aqui pro login, para fazer o redirecionamento para a próxima página. Enfim, agora eu vou mostrar um pouco de como ficou o banco de dados. O Arthur vai falar um pouquinho. Enfim, aqui então, se você pode ver, após o John ter criado o cadastro dele, né, do john@gmail.com, ele foi diretamente direcionado para essa página users.json, onde aqui vai ficar todos os logins do usuário armazenados nesse banco de dados. Então, qualquer coisa que ele for fazer de alteração, de criar um novo login e tal, ele vai ficar armazenado aqui. E agora a gente pode ir para as rotas, né? Porque aqui a gente for ver, tem as rotas principais, né? Que tem a rota padrão, que é renderizar a index. E aqui tem a rota de login e de cadastro. Tanto que se for ver que ela é do método post, que ela vai ser post por motivos de ela mandar tudo que
o usuário for digitar e for mandar, ela vai ser publicado e armazenado no banco de dados. E é isso, basicamente, dessa primeira parte do banco de dados da primeira página. Perfeito. Agora partindo um pouco para quando o usuário faz efetivamente o login, aqui eu vou colocar a conta que eu acabei de criar, com a senha 123, que é a que eu tinha registrado, e ele vai ser redirecionado para a página de aluno. Essa página de aluno, a gente, como está fazendo uma plataforma focada no aprendizado, a gente quis criar uma interface para que o aluno consiga ver os módulos que ele tem para estudar e, enfim, outras funcionalidades que eu vou falar mais para frente. Bom, a primeira parte aqui tem uma... Aqui puxa a data, né? Atual do computador da pessoa. Aqui eu coloquei um emoji de macaquinho por esteticidade do site. E bem-vindo ou bem-vinda e puxando o nome do usuário. Percebam que esse nome realmente foi puxado. Quando eu criei meu usuário, eu coloquei John. Se eu tivesse mudado, enfim, ia mudar também. Aqui tem um módulo, isso daqui é praticamente uma cópia do que eu coloquei no início. Eu tinha colocado isso lá na home também para mostrar para o usuário o que ele pode ter acesso na plataforma e aqui é o local onde ele vai ter acesso a esse conteúdo. Então aqui eu coloquei o que tem em cada módulo e aqui vai ter uma parte do material teórico, exercícios. Isso daqui posteriormente vai ser um link onde o usuário vai clicar e vai fazer download do material. O material ele está ainda está em processo de criação, mas mais pra frente, nas próximas entregas, a gente fala mais sobre ele quando estiver tudo pronto. Então esse daqui, aqui a gente tem uma sidebar, aqui é a página inicial onde a gente está, e a gente tem também um painel de estudos. Nesse painel de estudos, a gente tem várias tarefas que foram colocadas aqui para orientar o usuário sobre o que ele já fez na plataforma, o que ele tem que fazer, enfim. Essas daqui são as tarefas default. Todo usuário, quando puxa ela, quando entra na página, já vai ter elas automaticamente, mas isso mais pra frente o Arthur vai explicar por questão do banco de dados. Aqui também a gente tem funcionalidades de concluir, então se eu clicar aqui, ó, fica cortadinho em verde, dizendo que o usuário já fez essa tarefa. Eu posso também editar a tarefa, eu posso colocar o nome que eu quiser, por exemplo, estudar orientação a objetos. Quando eu coloco isso, ele vai mudar introdução a algoritmos para estudar orientação a objetos e mais para frente a gente vai ver que também houve essa alteração no banco de dados. O Arthur vai mostrar para vocês. E aqui tem o deletar também. Aqui a gente tem o operadores e que se eu clicar deletar, ele remove automaticamente do banco de dados essa informação. Aqui também a gente quer fazer uma caixa de entrada. Essa caixa de entrada vai ser uma notificação para o usuário saber quando tem material novo, módulo novo para ele aprender. Isso a gente ainda não implementou, mas futuramente a gente quer implementar para a próxima entrega. Bom, mostrando um pouco agora do código do HTML. Esse daqui é o código. A gente está... informação importante, na primeira entrega a gente estava usando o CSS. Nessa, pela quantidade de CSS que a gente tem que usar, a gente optou por usar Tailwind para facilitar, mas, enfim, não muda nada, é praticamente só uma formatação melhor para implementação do CSS. Aqui a gente tem a sidebar ela tem a página inicial, painel de estudos, caixa de entrada. Passando bem por cima mesmo aqui a gente tem a main, aqui a gente tem a main da página, aí eu criei várias divisões, uma divisão para a página inicial, e onde a gente tem uns módulos aqui, e outra divisão para o painel de estudos, onde a gente pode adicionar as listas, criar as listas, deletar, fazer o update, enfim. Aqui a gente tem o nosso script. O nosso script basicamente é a parte do JavaScript do site que serve para a renderização das tarefas, conseguir puxar, enfim, fazer a integração do nosso back-end com o banco de dados e também com o front-end para ter essa conversa. Beleza? Agora vamos passar pro painel.py, que é a nossa classe orientada a objetos aqui. A gente tem
a classe tarefa, ela recebe ID, texto e concluída, que é basicamente para saber qual que é o ID dela, né? Porque todo banco de dados, todas as nossas informações, elas são compostas por ID. O texto, que é o que está escrito, ou seja, qual tarefa que é, e concluída, que é um status para saber se ela está concluída ou não. Aqui tem a parte de marcar como concluída, que deixa concluída true, aí desfazer volta para false, enfim. Aqui na parte de edição a gente recebe o texto e coloca um novo texto. Aqui no painel de estudos, basicamente é onde a gente vai puxar as informações do banco de dados. Então aqui a gente está puxando as tarefas do usuário JSON, a gente inicializa elas, a gente checa se o arquivo está vazio, e se ele estiver vazio, automaticamente ele vai fazer uma cópia do default pro do usuário, que futuramente o Arthur também vai explicar essa parte. A gente tem a parte de carregar aqui, de salvar, caso a gente queira adicionar uma tarefa, deletar uma tarefa, editar uma tarefa, aqui para marcar como concluído, desfazer concluído, ou seja, para desmarcar como concluído, digamos assim, e para listar todas as tarefas para aparecer elas na tela do usuário. Agora vamos para o banco de dados, começando pelas tarefas default. Enfim, vamos lá. Como o John ele já tinha explicado, aqui tem as tarefas default, que são as tarefas que elas já são pré-definidas já quando você vai olhar na sua barra de atividades e estudos. Se a gente for ver aqui, tem os IDs, que o John tinha explicado, que para você fazer as aplicações e utilizar os métodos, ele utiliza os IDs, né, para identificar. Aqui tem os nomes, né, de cada matéria, conteúdo que a gente vai estudar. E se for ver, todos estão marcados como concluído como false, porque a gente ainda não fez nenhuma. Aí temos aqui as tarefas de usuário, que se for ver, ela já está preenchida, porque ela já vai pegar diretamente das tarefas default. Só que como você for ver, as duas primeiras vão estar diferentes da default, porque o John ele já tinha criado alterações já. Tanto que se for ver na primeira, o ID o ID 1 era para ser, no caso, era introdução a algoritmos, só que quando a gente for ver, tá estudar orientação a objetos, que foi a alteração que ele fez. E se a gente for ver, não tem mais a tarefa do ID 2, que era para ser operadores, que foi justamente a tarefa que ele deletou. Então, aqui é basicamente onde vai ficar armazenadas as alterações que o usuário pode fazer futuramente e vai ficar armazenado aqui. E a default vai ser basicamente o padrão que vai seguir ao criar. Aí já... Eu vou só criar uma tarefa aqui, porque eu esqueci de fazer isso, só para mostrar no banco de dados rapidinho. Se eu criar Isso. uma tarefa, por exemplo, estudar estrutura de dados. Aí se eu clicar aqui em adicionar, só para mostrar aqui, ela aparece tanto aqui pro usuário, quanto vai subir lá pro banco de dados, que é justamente isso que o Arthur tá falando, da analogia de que tá integrado. O usuário ele faz uma coisa no front e o back responde. Isso. Tanto que for ver, é ID 13, tanto que se for olhar nos default, o último ID é 12. Então, tipo, dá pra ver que ele realmente adicionou. Então, não vai todas as alterações que você fizer não vai alterar nada nas tarefas default, só apenas nas tarefas de usuário. Aí já agora, indo para as rotas, aqui tem o painel de rotas do painel de estudos. E aqui a gente pode ver que tem... aqui tem ele listar as tarefas, né, primeiramente. E a gente tem a rota de você adicionar a matéria. Tanto que ele cria a mensagem de que ele retorna tarefa adicionada. Enfim, se você não colocar, vai ter a mensagem de erro. Aqui tem a de deletar. Tem a de editar. E tem a de concluir tarefa, que é quando você marca lá que você fez a tarefa. E caso você queira desmarcar que você fez a tarefa, também tem feito. E todas com a mensagenzinha indicando o que você está fazendo. É basicamente isso, as rotas é só para marcar o que está acontecendo. Isso, exatamente. Eu acho que a apresentação foi isso. A última coisa das rotas que acabou que a gente esqueceu de falar, mas
coisa mínima. Quando a gente puxa o BMVC, start from diz aqui tem 000, aí a gente trocou para localhost, só para poder rodar localmente o computador, mas enfim, coisa mínima que todo mundo tem que fazer no projeto. E no mais, eu acho que é isso, como está o estado atual do nosso site. A gente realmente pretende adicionar a funcionalidade da notificação para melhorar a interface do usuário, colocar outras coisas, mas isso é mais para frente. E acho que é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado.